Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de meditar com você a Palavra de Deus neste dia. Comecemos essa nossa meditação pedindo a Deus que nos conceda a sua luz e a sua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, eu comecei a dizer a vocês, já desde o domingo, que esta terceira semana da Quaresma, ela tem uma característica dentro do processo catecumenal daquelas pessoas que estão se preparando nesta Quaresma para receberem o batismo, é que estas pessoas vão viver esta semana, essas 3 últimas semanas do tempo da Quaresma, como chamado tempos de escrutínios, tempos de exame. E o exame, o escrutínio, é feito exatamente pela Palavra de Deus. É a Palavra de Deus que nos examina. Ou seja, é a pessoa tentar perceber se a vida que ela está levando, a forma como ela está vivendo, é consoante, é conforme a Palavra de Deus. Você está me assistindo aqui ou por um computador, ou através de um celular, esse seu computador, esse seu celular, seguramente quando você compra um computador, um celular, etc., ele precisa ser configurado. Você vê lá se as configurações estão todas certas. Então, se você vai fazer uma espécie de uma fotografia, você configura para ver a qualidade dessa fotografia que você quer, etc. Quando nós somos batizados, o que acontece? Nós somos configurados a Cristo. E que ser configurado a Cristo significa também a pessoa ser reconfigurada, não é? Recriada, criada a partir de Cristo, entrando no seu estilo, na sua forma, no seu modo de ser. Quando nós fazemos o caminho da Quaresma, é uma espécie de como se a gente estivesse sendo reformatado, não é? A gente de novo vai receber, olhar se essa forma de Cristo que a gente recebeu, a gente está vivendo realmente. Qual é a forma de Cristo? A forma de Cristo é a forma do Filho. São Paulo vai dizer que ele assumiu a forma de um escravo. É o Filho que recebe a forma de um escravo, que se apresenta para nós naquela forma esvaziada, não na sua forma de glória. Ele, quando se encarna, se avizinha de você, se avizinha de mim com a nossa forma. Mas isso é pedagógico para que nós possamos assumir a sua forma de filho e possamos entrar na comunhão com o Pai. Portanto, o tempo da Quaresma, as práticas da Quaresma devem servir para a nossa conversão. A gente usa muito a palavra penitência. A palavra penitência é a tradução em língua latina, nas nossas línguas neolatinas, da palavra grega metanoia, mudança. Sobretudo, mudança de mentalidade, uma reconfiguração da mente. Mas na medida que a gente fala da reconfiguração da mente, não é só uma coisa que é cerebral, não. Porque aí, digamos assim, é numa forma tridimensional. Porque significa a mudança do pensamento, a mudança do sentimento, porque São Paulo vai dizer, tenham em vocês os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Então, é a mudança do sentimento, é a mudança do pensamento, é a mudança do sentimento e é a mudança também das ações. Então, a prática nova que a gente vai ter com o Evangelho. E aí é uma coisa interessante, porque quando a gente fala de prática ascética ou de práticas que a gente começa a assumir como uma forma penitencial, eu digo, eu não vou fazer isso, eu não vou comer aquilo, eu não vou comer aquilo outro, não vou beber isso, esse mês, esse período da Quaresma eu não vou fazer isso, eu vou fazer aquilo ou aquilo outro. Tem práticas novas que você começa a introduzir, mas eu vou dar mais tempo para a minha oração pessoal, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou ler este ou aquele livro de espiritualidade, eu vou visitar aquela ou aquela outra pessoa, eu vou pedir perdão àquele outro, eu vou perdoar aquela outra pessoa, vou tomar consciência dessa situação que eu estou vivendo, ou seja, a ação. E aí é uma coisa muito interessante, porque também a gente pode notar que se é verdade que tudo começa no pensamento e o pensamento gera um sentimento que depois desencadeia em um comportamento, numa ação, o caminho de recuperação pode também ser um caminho que a gente diz é de uma outra forma, porque a gente pode começar com comportamentos, com práticas, com ações que vão ter um influxo sobre o nosso sentimento, que vão afetar também no nosso pensamento.
Então esse caminho de práticas, de exercício, por isso que a igreja fala da oração, fala da esmola, ou seja, a prática da caridade e a prática do jejum, são práticas, são exercícios práticos, e essas ações práticas, elas começam a mudar a nossa forma de sentir e a nossa forma de pensar. É o que o velho William James, não é, o pai da psicologia norte-americana, ele já dizia, né? O passarinho não canta porque ele é feliz, ele é feliz porque ele canta. Ou seja, a ação de cantar desencadeia nele o sentimento e a forma de pensar, um modo novo, não é, de se comportar, de pensar, de agir. Tudo isso está contido, eu diria, nesse conteúdo rico e espiritual que a Quaresma tem. Esse convite a práticas, a ações muito concretas que vão modificar nosso jeito de pensar, nosso jeito de sentir, vai nos transformando. E aí tem uma coisa que é muito interessante, que o Evangelho de hoje vai nos ajudar também. O Evangelho de hoje vai ser um texto que é tirado do Evangelho de Mateus. Eu já falei outras vezes isso para vocês, que o Evangelho de Mateus ele é dividido em 5 sermões, que começa com aquele sermão da montanha, e o sermão da montanha abre-se com as bem-aventuranças, ou seja, com o que é a felicidade segundo o reino de Deus, e vai ajudando a viver a lei nova. O suco das bem-aventuranças é dizer assim, nós somos filhos, e como filhos a gente tem um pai, e a vida da gente vai ser feliz na medida que a gente se aproximar desse pai, que a gente for mais à semelhança desse pai. E qual é a essência da semelhança desse pai? É que ele é amor, e o amor se manifesta muitas vezes em uma forma particular quando ele se confronta com a miséria, quando ele se confronta com a necessidade. Aí o amor se transveste de misericórdia. Cor é o coração que se dobra diante da miséria do outro, que se joga em cima daquela miséria que ele encontra, que se debruça sobre a necessidade do outro, sobre a carência do outro. Quando nós nos confrontamos com a carência do outro, a gente precisa se interrogar e ver o que é que a gente pode fazer, não no sentido de ser absorvido pelos infantilismos do outro, mas conhecer a real necessidade e se colocar à disposição para poder também ajudar. Então o evangelho de hoje vem do evangelista Mateus, do penúltimo desses discursos que temos do evangelho de Mateus. Ele está organizado em 5 discursos, esse é o 4, que é aquele discurso que é sobre a vida da comunidade. Aqui a Odaleia está dizendo, bom dia padre, reunião nossa com o padre, não é ela falando aqui para a Patrícia, é bom, nós estamos fazendo o nosso círculo bíblico aqui, e depois os outros têm acesso a esse círculo bíblico nosso. Então, o capítulo 18 vai falar desse discurso sobre a vida da comunidade, o discurso sobre a igreja. Não é? O que é a mesma igreja? A igreja é essa comunidade destas mulheres e destes homens que se identificam como irmãos a partir do único Filho de Deus que veio e assumiu a nossa humanidade. Somos feitas filhas e filhos neste único Filho. Ok, isso é uma coisa linda, não é? Diz a história da igreja, Tertuliano conta que os pagãos olhavam para os cristãos e diziam, vejam como eles se amam. Mas, gente, dentro da comunidade cristã, dentro de uma vida de comunidade, uma pequena célula que é a família, tudo é sempre tranquilo? Tudo vai sempre às mil maravilhas? A gente sabe que não é bem assim. Existe confronto, existe desencontro, existem as falhas. E como é que a gente lida com as falhas dentro da comunidade? Como é que a gente lida com o pecado do outro? Tem sempre aqueles que são rigoristas, não é? Quem fizer comigo, faça bem feito, porque faz uma vez só. Essa é uma tendência que a gente tem, não é? Porque ninguém quer ser ferido, ninguém quer ser enganado. Santo Agostinho diz assim, eu já encontrei muita gente que enganava os outros, mas não encontrei uma pessoa que quisesse ser enganada. A gente gosta da verdade. E a gente sabe que a verdade pode até ser muito dolorida, mas é a verdade aquilo que nos liberta. Mas aí, como é que a gente, na prática, lida com essa falha do outro? Quando o outro não é verdadeiro? Quando a gente lida com a falsidade, com aquilo que não deveria ser, com aquilo que é o erro? Nós somos humanos, nós somos falhos. A Bíblia desde o início mostra que a humanidade começa com um escorrego, com uma queda, com o não conseguir cumprir aquilo para o que ela foi criada. Aí a gente tem que ter o equilíbrio
de não ser rigorista e de não ser laxista. Encontrar a via, a estrada mediana. Diz-nos os antigos, virtus est in medio. A virtude está na via do centro. É aquele ponto onde você encontra o equilíbrio. Não cede nem para um lado, nem cede para o outro. Mantém ali a retidão. Então é isso que nós somos chamados no Evangelho de hoje a entender. E aqui tem um dado muito interessante, que é o dado de dizer assim, nós que rezamos, quando a gente reza, para que é que a gente reza? Jesus já disse, a gente não reza para informar Deus do que é que a gente precisa, porque Deus já sabe. Então na nossa oração a gente toma consciência daquilo que a gente precisa, da necessidade que a gente tem. Mas tem um outro detalhe, que é na medida que a gente se abre diante de Deus, não é, na oração, a gente recebe aquilo que Deus tem. Vocês estão vendo que eu estou aqui com um céu de primavera, lindo, azul, sobre a minha cabeça. Vocês estão vendo que eu estou com o rosto todo iluminado. E na medida que eu estou iluminado, recebendo essa luz do sol, o que é que está acontecendo? Eu estou recebendo alguma coisa que está me faltando. Como a gente anda aqui muito encasacado durante o inverno, e uma calça, e uma outra calça comprida por baixo para combater o frio, etc. E mais uma camisa, não sei o que. Os raios solares têm dificuldade de penetrar na pele da gente. E o que acontece? A gente fica com carência de vitamina D. Fica faltando a vitamina D para o nosso organismo. Tão necessária para o nosso organismo. Então, na medida que a gente está aqui tomando banho de sol, fazendo essa meditação com você, eu estou sendo vitaminado. O mesmo acontece quando a gente se expõe diante do sol da justiça, que é Deus mesmo. A gente então recebe desses raios de amor de Deus. A gente fica pela oração amorizado. Se Deus é pai, ele é pai porque tem filho, e eu sou uma filha, e eu sou um filho. Então esse amor de Deus se renova dentro de mim, na consciência de que eu sou filho. A minha filiação se desperta. Não é se renova. E o que significa dizer que a minha filiação se renova? É que eu devo também ter uma relação, em relação a tudo, uma reação e relação no confronto de tudo que está em volta de mim, que é uma reação e relação de fraternidade. Então eu vou ver a outra e o outro como minha irmã, como meu irmão, o sentimento de sororidade, de fraternidade que nascem. Mas isso também em relação ao criado inteiro, toda a criação. São Francisco de Assis vai dizer, não é? Irmão Sol, irmã Lua, a irmã Terra, a irmã Água. O senso da fraternidade vai se dilatando na medida que a gente vai subindo na consciência, que a consciência vai aumentando, vai se dilatando a consciência da fraternidade, vai se ampliando. Ora, falar de consciência de fraternidade, que vai se ampliando, significa vai se dilatando a nossa responsabilidade, a nossa habilidade em dar respostas para problemas, para situações concretas que vão se manifestando na natureza, na vida de um irmão, na vida de uma irmã. Então a nossa responsabilidade, a nossa habilidade de responder aos problemas vai crescendo também. Não só no sentido de que é um peso que está sendo colocado nas nossas costas, bota mais peso em cima de você. Não, é que você tem a habilidade para responder. Quando dentro da escola o professor põe um problema para você e você responde o problema, ou seja, você teve a habilidade de responder o problema. Por que você teve a habilidade de responder o problema? Porque você teve inteligência, você conhecia os conteúdos. Na medida que você conhecia os conteúdos, você dá a resposta certa. Então, crescer na responsabilidade significa isso também, é crescer na consciência, no conhecimento de uma verdade. Aí, então, aquilo que eu falava do pensamento, do sentimento e do comportamento, não é? Então, isso significa você descobre a verdade, não é, com o pensamento, não é? Você descobre com o sentimento aquilo que é belo e com a ação você descobre aquilo que é bom. Então você tem um comportamento ético, você tem um comportamento estético, você tem um comportamento, digamos assim, filosófico diante da vida, de que vai ler de dentro dos problemas, eu diria teológico, até porque a gente vai ver das coisas à luz de Deus, que é Pai e nosso Criador. Olha só, eu falava desse discurso que nós temos no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, que é todo um discurso sobre a vida da comunidade, e dizia também que na comunidade nós precisamos tomar consciência de que dentro da comunidade nascem problemas, nascem conflitos, e a palavra do Evangelho de hoje
vai nos falar disso. O Evangelho de Mateus, no capítulo 18, de 21 a 35, começa com Pedro, que se aproxima de Jesus e faz uma pergunta. A pergunta de Pedro para Jesus é: quantas vezes eu devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Pedro conhecia já qual era a discussão teológica da época. Os mestres da lei, eles ensinavam que a pessoa santa, que a pessoa que estava no caminho do conhecimento da perfeição, ele era capaz de perdoar até 3 vezes. Gente, a gente sabe que o que acontece quando alguém faz uma coisa ruim pra gente, não é fácil a gente perdoar, não é? E a gente vai lá no livro do Gênesis, já no início, naquela questão de Lameque, que diz assim: eu me vinguei 7 vezes de uma pessoa que tinha feito o mal contra mim. Então, qual é a tendência humana? A tendência humana é a tendência da vingança, de usar a máxima violência contra aquilo que foi feito para você. Então, o judeu já começa a mostrar que a gente precisa ter o domínio sobre essa violência, o domínio sobre a vingança, e dizer que você é capaz de ser capaz de perdoar 3 vezes, já dizem, é essa máxima capacidade. Então Pedro conhece esse ensino. Então ele chega para Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Ou seja, Pedro já foi além daquele número que seria dobrar, porque se eu dobrasse o 3, perdoando 6 vezes, o número 6 é o número que significa o número do ser humano. Lembra da besta, fera do Apocalipse, que diz que é o número de um homem, 666. Não é? É a humanidade que se exaspera e quer se colocar no lugar de Deus. Então o número 6 é um número simbólico, porque o homem é criado no 6º dia. É um número, então, portanto, tem relação com o ser humano. Então Pedro ultrapassa, nem dobra o número 3, que era um número conhecido, mas ele diz até 7 vezes, que já entrar na esfera de um perdão que ele sabe que deve ser pleno e que deve ser à luz daquilo que vem de Deus. O número 7 é o número dos dias da semana, que significa dizer que se perdoa cotidianamente, como todos os dias se pede o pão de cada dia, e perdoar a cada dia. É esse simbolismo de plenitude. E Jesus vai dizer para Pedro o seguinte: eu não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 é 7 vezes 10. Seria esse número que é já de plenitude multiplicado por 10. E o que é que o número 10 chama na consciência do homem hebreu? Os 10 mandamentos, as 10 palavras, o decálogo. Para nós cristãos, o número 7 é o número também dos dons do Espírito Santo. Ou seja, a capacidade de perdoar é uma capacidade que vem dada pelo Espírito Santo, como dom do Espírito, e que o Espírito Santo, a festa de Pentecostes era a festa das colheitas, e os cristãos celebram a festa do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E com isso tem esse simbolismo, porque no dia de Pentecostes os hebreus celebravam a festa do dom da lei que eles recebiam. Então os cristãos agora estão dizendo que a nova lei é o Espírito Santo, e viver com os dons do Espírito Santo é viver segundo essa nova lei. Então tem um simbolismo que os padres antigos refletiam, então, para fazer ver isso, que o perdão é realmente fruto de uma vida da lei interiorizada, da lei nova, que é a lei do Espírito Santo. Havia uma prática no povo de Israel que era chamado dos anos do jubileu. O jubileu era celebrado a cada 50 anos, então você contava 7 semanas de ano, 49 anos, no ano 50º celebrava o jubileu. E naquele ano do jubileu havia o perdão dos débitos, que se cancelava o débito, alguém que tinha perdido a terra por questão de dívida, voltava a ter posse da terra, era reintegrado na posse da terra, ou seja, a vida que era refeita, era dada uma nova oportunidade. Então tem por trás esse simbolismo de 7 vezes 10, que dá o 70 vezes 7, então 490 vezes. Mas aqui agora, o que não é uma questão de matemática, é uma questão realmente de exagero, de plenitude. A lei de Deus é assim, é uma lei abundante. Você planta uma semente de milho na terra, né? Sábado passado teve muita gente que plantou, de São José, plantou milho, né? Esperando aí as festas de São João. Agora presta atenção, você pega uma semente de milho, coloca na terra, aí chove, nasce o pé de milho, e digamos que ali, sei lá, deu 10 espigas em cada pé de milho.
Não sei se dá esse tanto todo de milho, não. Agora, olha em cada espiga de milho quantas sementinhas tem. Veja como a natureza é exagerada. Uma semente que foi colocada na terra, quantas sementes gerou. É o exagero, é a abundância, é a fartura. Esse é o estilo de Deus. A gente pega um baguinho de jaca, coloca dentro da terra, nasce uma jaqueira. Aí quantas jacas aquela jaqueira vai dar? E multiplica aquilo pelos anos que a jaqueira vai viver. Quantos baguinhos de jaca aquela única semente reproduziu. Ou seja, o que Jesus convida a gente é para essa dimensão realmente muito exagerada de generosidade, de amor. Porque quanto mais você der amor, quanto mais você for capaz de perdoar, mais você está se aproximando daquele Deus que é Pai meu e seu, que manda o sol para justos e injustos e faz a chuva cair para bons e para maus. Esse é o estilo de Deus, esse é o estilo do amor, esse é o estilo da misericórdia. Então, depois que Jesus disse isso a Pedro, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7, ele contou uma parábola e disse assim: o reino dos céus, e a comunidade, a igreja, deve ser o retrato do reino do céu, deve ser uma parábola do reino dos céus. Isso é como um rei que resolveu acertar contas com os seus empregados. Quando começou, trouxe-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. O termo grego lá que vai falar como se fosse o equivalente a 600 quilos de ouro. 600 quilos ou 600 mil quilos de ouro. E faz a conta aí do que é que isso significa. Uma pessoa que tem uma dívida dessa, ele pode pagar essa dívida? Então, primeira coisa é que esse é uma parábola para falar de um administrador. Não é que uma pessoa, era alguém que era um administrador do rei. Não é como se fosse um governador de uma região, um governador de uma determinada cidade, a quem o rei deu poder para cobrar as taxas, etc. E essa pessoa desviou o dinheiro aí, né? Desviou esses recursos que era do reino. E agora essa pessoa que desviou os recursos do reino precisa agora prestar contas. Ele devia essa enorme fortuna, esses talentos chamados, né? 600 talentos, que seriam 600 mil quilos aí de ouro nas contas de hoje. Então, essa enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que ele fosse vendido. Porque essa é a nossa mentalidade, né? É a mentalidade, assim, da venda, da troca. Tem que pagar mesmo. Dente por dente, olho por olho. Vai, vende. Vende como escravo, junto com a mulher, com os filhos e tudo aquilo que possuía. Para que pagasse a dívida? Mas olha, pagando aquilo tudo ali, ele não ia conseguir esse dinheiro vendendo-os como escravos para sanar aquele débito. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava. Aqui entra a súplica, ou seja, a oração. Ele suplica, ele reza, ele pede ao seu patrão: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão. A nossa oração diante de Deus, ela gera compaixão em Deus, porque Deus é compassivo, Deus é misericordioso. Foi o que ele fez, ele soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, o empregado encontrou um seu companheiro que lhe devia apenas 100 moedas, ou seja, 100 denários. Denário era o dinheiro de um dia de trabalho, ou seja, aquela pessoa trabalhando 100 dias ia conseguir pagar aquela dívida dele. O outro, mesmo sendo vendido, com mulher, filho e tudo que ele tinha, não pagava a dívida que ele tinha. Esse outro, trabalhando 100 dias, ia conseguir pagar a dívida. Mas ele agarrou o companheiro. Começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro caiu aos seus pés e suplicava, ou seja, fez a mesma coisa que ele fez diante do patrão. Ele disse: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e contaram-lhe tudo o que tinha acontecido. Então o patrão mandou chamá-lo e disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a dívida porque tu me suplicaste. Empregado perverso. Quando a gente reza o Pai Nosso, a gente diz assim: livrai-nos do mal, ou seja, livrai-nos do maligno. Na verdade, a palavra que está ali é livrai-nos do perverso. Então, a gente, quando reza o Pai Nosso, pede para ser livre do perverso. E esse homem aqui está fazendo uma perversidade, está fazendo algo que é uma perversão. Porque ele recebeu perdão e não está distribuindo perdão. Ele recebeu a semente generosa do perdão, mas não jogou na terra, no chão do seu coração, para que aquela semente se multiplicasse. Então ele foi um pervertido, ele fez algo que foi uma perversão.
E qual é o convite do Evangelho? O convite do Evangelho é da conversão. A gente recebe o perdão para se converter, não para se perverter, não para usar a chance que foi dada para continuar fazendo o mal, mas para sair do caminho do mal e entrar no caminho do bem, receber a nova chance e se transformar. Aquele homem, em vez de pegar a chance que ele recebeu e se transformar, não, ele usou a chance que ele teve para se tornar pior do que o que ele era. Ele agora se torna rancoroso, ele se torna cínico, ele se torna violento. A nossa oração diante de Deus, como eu dizia antes, não é para que a gente peça a Deus para fazer aquilo que Ele tem que fazer para a gente, porque Ele já vai fazer, porque Ele é amor, Ele manda o sol dele para bons e maus, a chuva para justos e injustos. Para que é que a gente reza? Para se tornar como Deus, para que o nosso coração se converta e não se perverta, fique semelhante ao coração do Pai, cresça em generosidade e em amor. E não a gente entre não se torne esse perverso como esse homem aí fez. Ele disse: eu te perdoei toda a dívida porque tu me suplicaste, ou seja, porque tu rezaste, eu te escutei. E como é que a gente reza, como Jesus nos ensinou? Perdoai-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Presta atenção nisso. Tem gente que quando vai fazer uma dívida, quando vai pedir um empréstimo, a gente chama de empréstimo, mas fazer um empréstimo é fazer uma dívida, né? Quando você vai tomar um empréstimo, muitas vezes o que é que se pede? Se pede um penhor. E você deixa penhorado na mão daquele que você vai pedir um empréstimo alguma coisa. Ah, eu tenho uma casa, não se pode fazer isso, não, mas os agiotas trabalham desse jeito. Deus, na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a fazer um penhor. Perdoai-nos como nós perdoamos. A gente estabelece uma condição, põe um penhor para poder pedir perdão a Deus. Por quê? Deus está agindo mal com a gente? Não. Isso nos é ensinado porque a nossa natureza é a natureza amorosa, não é rancorosa, não é perversa. A gente tem que fazer o bem. E na medida que a gente perdoa, a gente só cresce. Só vai fazer o bem para nós mesmos. É por isso que essa condição é colocada. Perdoa. Porque aí você vai estar aberto para receber o perdão, para ser feliz, para realizar a sua natureza de filha e de filho. Então, aconteceu isso aí. Esse homem não conseguiu realizar aquilo que ele deveria. Então, Jesus, na sua parábola, diz que o rei diz: não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Olha para que é a nossa oração, para nos tornar compassivos. Não é simplesmente para a gente receber bênção, receber graça e achar que a gente é melhor do que os outros, porque tudo que a gente pede recebe. Não, é para a gente se tornar compassivo, para a gente ser comprometido com o outro, com a responsabilidade nossa no mundo. O patrão ficou indignado com aquele servo, com aquele empregado, e mandou para os torturadores até que ele pagasse toda a sua dívida. E diz Jesus: é assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Comecei a nossa meditação falando que essa semana é a semana dos escrutínios, para quem está se preparando para o batismo, do exame. Exame de quê? Examinar esse coração profundo. E qual é o detalhe dessa oração, desse exame? É ver se o nosso coração está se tornando como o coração de Deus, se o nosso coração está sendo compassivo, está sendo misericordioso. É aquela oração que a gente encontra na primeira leitura de hoje, é a oração de Azarias, que está no livro de Daniel. Não é como ele diz: de agora em diante queremos de todo o coração seguir-te, temer-te, buscar a tua face. Minha amiga, meu amigo, buscar a face de Deus. O Papa Francisco, quando terminou o ano da misericórdia, ele mandou uma carta resumindo tudo aquilo que foi a experiência do ano da misericórdia, e o título da carta era Misericordiae Vultus, rosto de misericórdia. Esse é o rosto do nosso Pai, esse é o rosto do Deus que nós buscamos, a face de Deus que nós buscamos é essa face de misericórdia, para contemplando essa misericórdia de Deus ficarmos misericordiosos também, como o sol que nos ilumina, passa para nós os seus raios de vitamina, nos deixa vitaminados, ou seja, diante da face de Deus, que é misericórdia, a gente contemplando essa face de Deus deve se tornar misericordiosa e misericordioso também. E é isso que eu quero invocar sobre você e sobre mim nessa hora, a misericórdia de Deus. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Um abraço a você que está aqui me acompanhando nessa transmissão, a Odaléa, aqui em Genebra, a Patrícia Schindler nos acompanhando, ao Marcos
Lessa, em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, Daci Sampaio, também aí nos acompanhando. Então um abraço para cada um de vocês. Encaminhe esse vídeo, curta, salve, comentem os vídeos, viu? Eu tô vendo que tem gente lá deixando cada comentário que tem me encantado. Faz como que uma réplica, né, nos seus perfis, mas não é só um replicar, é que a pessoa depois faz um suco, faz um resumo. E eu tenho pedido assim, olha, se você fez um resumo para publicar no seu perfil, pega aquele resuminho que você fez e coloca como um comentário ao próprio vídeo aqui, porque é interessante, porque dá a outras pessoas também uma chave de escuta do conteúdo que a gente transmitiu. Muito obrigado. Você que vai lá na minha página, Padre José Raimundo Escutando a Palavra, no meu canal do Facebook, no meu do YouTube, ou no meu canal, na minha página do Facebook. Muito obrigado pela sua acolhida, pelo impulso que você dá a isso aqui. Muito obrigado. E transmitam para outras pessoas, né? Que tal a gente fazer o que a gente disse há tempos atrás? Manda para 5 pessoas. Não, hoje manda para 10 pessoas esse vídeo, que essa meditação que você está mandando agora. Você aí no Facebook, você também pode compartilhar. Compartilha o vídeo aí no seu perfil, manda para pessoas que você vê que possa ajudar essa meditação de hoje. Fiquem com Deus, um dia abençoado.